dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia. Isto foi a estreia mundial e temos que batizar esta nova... Alexa. Alexa? Não temos sair daqui sem a batizar. Não é bom, porque esse nome tem dono, não é? Pode ter consequências comerciais. Bem-vindos a todos. Renovo os votos de boas-vindas da... Vamos escrever o nome. Bem-vindo, Manuel Tavares. Obrigado por ter feito estar connosco esta manhã. Espero que não se arrependa, que esteja já arrependido. Bom dia, Álvaro e Zé Alberto. Esta semana não podemos ter connosco o Henrique Lopes. Penso que a semana que vem já teremos esse prazer. Então, vamos começar a falar de coisas importantes e hoje temos a oportunidade de falar com o Manuel Tavares, que é músico. E por isso eu queria lhe perguntar, depois daquela enorme manifestação em 2000, a maior manifestação de sempre que aconteceu em Portugal, não tivemos um partido político novo. O que é que aconteceu? Não é isso que acontece nos países decentes, Espanha, Grécia, fazem-se grandes manifestações e depois daí nasce um partido. Em Portugal não, porquê? O que é que aconteceu? Estás a falar que manifestação, aquelas de antitroika, agora fiquei curioso. É essa que estás a falar? A maior de sempre, pois. A maior de sempre, sim, que o pessoal está... Opá, mas isso também foi uma pergunta que eu me fiz na altura, mas como diziam que era um protesto inorgânico, por causa disso se calhar não se tornou orgânico. Agora, o facto é que realmente teve tantos milhões de pessoas na rua e depois, puf, não é como se costuma dizer, não é? Neste caso, pá. Ou isso. Agora, se quiseres que eu conecte isso à música, pá, estou aqui a dar as voltas à cabeça a ver como é que posso conectar isso, mas digamos que houve ali uma harmonia que depois não deu em música. Um bocado assim, não é? A harmonia não se transformou, digamos, numa sinfonia, não é? Houve ali uma harmonia de gentes, de vontades, não é? Muitas vontades, é certo, não é? Mas o que eu acho que nós temos, mas isso é uma coisa profundamente portuguesa, não é? É que temos essa capacidade até de nos indignar, não é? Mas depois de concretizar isso a nível prático, somos muito conservadores em termos orgânicos. Aliás, no outro dia, quando estava a falar com o Álvaro, quando ele me disse que me queria convidar para o vosso podcast, acabamos por fazer outro podcast, eu não sei se ele vos falou, a gente devia ter gravado, mas não gravamos. Este vai ser uma porcaria, de certeza, o outro sei eu fiz. mas na altura falamos de imensas coisas, não é? E como músico acho que é uma característica interessante observar certos fenómenos sociais, porque de facto a música influencia não só a tua forma de ver o mundo, não é? Como nos influencia a todos nós, mesmo que a gente não se aperceba, não é? E isso é usado pelo poder,
foi usado ao longo da história, não é, pelo poder, isso está descrito, não só tanto pelo poder político como pelo poder religioso, não é? E, portanto, eu acho que quando o poder vê uma organização, como é o caso, por exemplo, dessa manifestação, não estava à espera que me fizesses a pergunta, ainda estou aqui engasgado, como é o caso dessa organização espontânea, digamos assim, o poder arranja sempre formas, não é, de transformar isso ou de manipular isso. E quando digo poder, não digo só o poder instalado, não é? Porque há muitos poderes, não é? Há o poder instalado e depois há os poderes das oposições, que também são poderes, não é? Que também se instalam. Faz-me lembrar, vou-te interromper, já explico porquê, mas para dizer que isso faz-me lembrar o famoso discurso do Salgueiro Maia na Escola Prática de Cavalaria em 24 de abril de 74, antes de sair para Lisboa, para dar a opção aos soldados de irem ou não irem, e explicar o que iam fazer. Terá dito a certa altura, terá dito, não disse mesmo a certa altura, por outras palavras melhores, mas mais ou menos a ideia é esta, que há os Estados socialistas, há os Estados capitalistas, e ao Estado a que isto chegou. É isso que vamos mudar. É um bocadinho disso que estás a falar, do Estado a que isto chegou. E que terá estado na origem, na altura dessas manifestações. Mas deixa-me explicar um bocadinho aos nossos espectadores porque é que estou a fazer esta pergunta. O Manuel Tavares, que é do Porto, que desde muito novo tem uma grande paixão pela escrita, pela leitura, a certa altura enverdou pela música. A certa altura, muito novo, adolescente. Começou talvez pelo rock alternativo nos anos 80, mas acabou por desenvolver uma enorme paixão pela guitarra clássica. Hoje em dia é isso que fazes, dás aulas de guitarra clássica e tens vários projetos musicais e de escrita. O que tem tudo a ver com manifestações, não é? Não, tem a ver. Essa paixão pela cidadania, música e cidadania já me parecem coisas bastante mais fáceis de ligar. Foi isso que te levou a estar na organização, estar na promoção dessas grandes manifestações anti-troika há 10 anos? Um pouco mais? O que me levou a isso é o que leva a todos nós, nós sentimos que o dia-a-dia se degrada, não é? E, a nível monetário, não é? A nível de perspectivas de futuro, e depois uma pessoa tendo família, não é? Preocupa-se, como é óbvio, não é? Uma preocupação que eu acho que é sincera. Num mundo onde a gente se habitua a ver tudo com cinismo, não é? E isso continuando o raciocínio de um bocado, porque habituamos-nos mesmo a ver tudo com cinismo, não é? Com profundo cinismo e com profunda desconfiança, não é? Isto é um cancro que se alastra, não é? Pela sociedade e mata qualquer iniciativa que possa surgir, porque lança-se sempre essas dúvidas, mas ao mesmo tempo continuamos sempre a aceitar as mesmas coisas sempre, que é curioso. Temos muita, como é que eu ia dizer, somos muito vigilantes em relação a tudo que é novo, muitas vezes, mas depois aquilo que nos azucrina normalmente, pronto, a gente protesta, mas deixa lá, isto é inevitável, é aquela sensação de inevitabilidade. Agora, eu não concordo com isso, eu não acho que, e olhando mesmo para a minha vida, sempre que eu penso que há coisas nela inevitáveis, eu começo a deprimir. Ou seja, eu quando fui para a música, por exemplo, eu se calhar dos meus irmãos era o que tinha menos jeito para a música, mas fui o único que enverdei por música. Ou seja, eu fugi logo aí de uma inevitabilidade, ok? E eu tenho este defeito que é pensar, se acontece comigo, porque é que não pode acontecer com o vizinho? E pode, não é? E daí podemos extrapolar para uma série de coisas. E depois Portugal não tem que estar preso, não é, de inevitabilidades. E de facto tivemos, gigantescas manifestações, mas o facto é que no nosso dia-a-dia ainda temos coisas que não são democráticas. Ou seja, nós temos uma democracia no papel, ainda, quanto a mim, e depois no dia-a-dia as instituições não funcionam geralmente de forma democrática, ou de forma, não só não funcionam muitas vezes de forma democrática, como não funcionam de forma ágil, que é outra coisa muito problemática, não é? E que se insere no quê? Na nossa incapacidade, muitas vezes, de fazermos coisas em conjunto, não é? Porque isso é essencial. E isso é algo que não é entendido tanto à direita como também à esquerda, porque há uma esquerda que também, a gente pensa que é sempre coletivista e não é verdade, porque há uma esquerda que não o é. Não é nesse sentido, não acredita numa forma das pessoas auto-organizarem. E voltamos outra vez ao mesmo, que é
A busca pelo poder cega, não é? E isso acontece quando os partidos deixam de ser, como é que eu ia dizer, partidos ideológicos ou com uma proposta e se transformam em máquinas de poder, de busca de poder. E isso acontece tanto à esquerda como à direita, não é? E quando isso acontece, algo tem que morrer nesse processo, não é? Algo tem que morrer, é inevitável que algo morra nesse processo. E o que é que vai morrer? Todo o tipo de organização ou de orgânica que fuja a um controle centralizado. Basicamente é isso. Agora, se tu fores ver grandes empresas, e tu estás completamente dentro disso, e estamos a falar de grandes empresas até que são capitalistas, não é? Por exemplo, que enveredaram por organizações mais horizontais, por grupos, em que as pessoas trabalham por grupos, para um fim comum, tudo bem, mas que trabalham basicamente como se fossem aldeias, não é? Estão ali, são comunitárias, não é? E trabalham em conjunto, ou seja, isto é profundamente humano, de certa forma, não é? Pode às vezes não servir os melhores princípios ou os melhores fins, mas é mais fácil, porque de facto nós somos bichos humanos, não é? Nós somos naturalmente sociáveis. E quando vemos toda esta, como é que eu ia dizer, esta competição desenfreada, esta maneira de olhar para o mundo tecnocrática e fria, nós pensamos, o mundo foi sempre assim, é mentira. O mundo não foi nada sempre assim. Nós estamos a ver apenas uma coisinha, uma camada finíssima, não é, da história, e olhamos para ela e pensamos, o mundo foi sempre assim. Claro, nós estamos cansados, estamos fartos, não sei o quê. Tem que entrar aí para perguntar, mas a música não tem um papel na criação dessa ideia de que o mundo foi sempre assim? Por aquilo que referias há bocadinho, pela utilização pela igreja, Sim, claro que tem. A música tem muitas culpas no cartório, não tendo culpa nenhuma, não é? Porque já Platão falava na República acerca do poder da música. Não é? E eu vou tentar não ser muito... Eu quero falar da minha experiência, não quero ser livresco, nem começar a ser chato em relação a isso. Agora, se os próprios gregos, e muito antes dos gregos com certeza, já conheciam o poder do som, não é? O poder do som sobre as massas, não é? Sobre as pessoas, não é? Obviamente que passados tantos aninhos, não é? O poder foi aprendendo o que é que significa a música, não é? E tu tens, por exemplo, no caso da igreja, não é? Isso se tornou-se super evidente. Havia coisas completamente proibidas, não é? De acontecer na chamada música litúrgica, não é? Mesmo dentro da igreja havia críticas à própria igreja, não é? De membros da igreja a outros membros, sempre que a música se afigurava, como é que eu ia dizer, demasiado rítmica ou demasiado polifónica, com vozes a mais, porque isso iria excitar as mentes, iria criar um desequilíbrio. A ideia é sempre evitar o desequilíbrio. E o que é para eles? Deixa-me só interrompê-lo, desculpe lá. Mas é assim, a igreja influenciava na música, na pintura, na escultura, whatever, porque pagava. Porque a igreja é que sustentava os artistas no século XI, no século XII, no século XIII, no século XIV, no século XV. A igreja fazia como os chineses fazem hoje com a Belt and Road. Metia o dinheiro à frente e o pessoal tem que viver, tem que comer, e o pessoal subjugava-se. Certo? Era só isto. Olha, mas ainda bem que dás essa chega, porque isto é muito curioso. Um colega meu, estávamos a falar destas questões, uma colega, uma grande pianista, estávamos a falar nestas questões no outro dia, e ela disse uma coisa muito curiosa. As pessoas têm a noção muito glamouresca do que é que seria ser compositor, sei lá, na época barroca. E muitas vezes não tinha nada de grande glamour. Às vezes o próprio músico, estamos a falar às vezes músicos conhecidos, estamos a falar, sei lá, até o Bach, ou aqui que trabalhou cá na corte portuguesa, o Scarlatti, ou o Carlos Seixas. Muitas vezes esses músicos, não é, que têm nome na história da música, quando trabalhavam para a casa de um senhor, inclusivamente alguns tinham que fazer faxina, né? É uma coisa que ninguém sabe, não é? Pouca gente sabe, não é? Portanto, muitas vezes, muitas obras que chegam até nós, não é? Que nós às vezes, isto é muito lindo, eram coisas que eles escreviam em cima do joelho para um aluno, não é? Por exemplo, o nosso Carlos Seixas, nosso grande compositor da transição do barroco para o clássico, o que sobreviveu dele até hoje, ele fez, grosso modo, 700 e tal
obras, digamos assim. O que sobreviveu foi basicamente aquilo que ele escreveu para os alunos, infelizmente. Não é? Muitas daquelas são pecinhas que ele escrevia em cima do joelho para os alunos. Não é? Agora, estamos a falar de outra época, pá, o gajo não tinha telemóvel. Vamos lá baixar o nível da conversa, porque isto está com um nível muito elevado. Vamos lá falar de uma coisa. O jazz e os blues nascem a partir da música dos escravos. A música dos escravos é a música que vem da África e é a música que eles cantam para sincopar, para marcar o ritmo das suas atividades de trabalho. Os blues são música de sofrimento, são música de morte, isto é os meus pontos, são música com uma forte intervenção social, são talvez das primeiras grandes músicas de intervenção social do século XIX, XX, se calhar para trás, e tudo o resto sai daí. E dos blues passa-se para o jazz e passa-se para a música de industrialização da América, porque os escravos, já lá vamos, os escravos do campo passam para ser os escravos das indústrias na era da Revolução Industrial. E isto é uma forma muito dura e muito abrangente de intervenção política. O que é que acha disto que eu acabei de dizer? O blues está na base. Aliás, eu gosto muito daquele blues antigo, aquele blues da Alpendre, do velhote negro a tocar a guitarrinha toda desafinada e a cantar. Belly, Tarmal, Like Hopkins. Eu adoro isso, essa coisa assim, mas mesmo tosco. Quanto mais tosco, melhor. Eu adoro isso. Eu gosto muito de blues, aliás, é uma coisa que eu ouço com grande prazer e durante horas, não me canso de ouvir, principalmente esse blues mais... Eu acho que o blues é um bocadinho o fadinho dos americanos, não é? Tem esse lado fadinho, não é? O lado de contar as misérias, porque eles passavam, não é? Também tem um lado, como é que eu ia dizer, de alívio, ou seja, aí há qualquer coisa de terapêutico, não é? No blues, não é? E que também, simultaneamente, aproveitava para passar uma mensagem subliminar, não é? De revolta, não é? Agora, lá está, isso é um exemplo de uma música que une, neste caso, uma etnia, não é? Contra um dono, não é? Que os escravizava, digamos assim, e que lhes dá uma identidade. E isso é outro dos grandes males da música. Para o poder, é que dá identidade, cria identidade, cria um objeto cultural, digamos assim, que é abstrato. É abstrato no sentido em que uma pessoa não pode pessoalizar, o que o torna mais perigoso, porque não lhe podemos culpar, não é? Olha, a culpa é da música, a culpa é do blues, não é? Não podemos culpar diretamente, mas ele, a certa altura, como é que eu ia dizer, ganha independência e ganha uma vida própria, não é? E esse é um dos grandes problemas, não é, para o poder da música, é essa capacidade que, não só a música, da arte no geral, claro, de ganhar uma vida própria, uma vida que eles não conseguem controlar. Acontece que ao longo da história nós fomos sempre vendo períodos em que a música significou essa revolta, significou dar voz a quem não tinha voz, não é? E que rapidamente o que é que acontecia? Os poderes arranjavam forma, não é, de normalizar isso, ou de tornar isso controlável. Por exemplo, saltando já para hoje em dia, que era acho que tu estavas a dizer, não é? O blues, não é? Rapidamente se comercializou, se domou o blues, não é? Até porque ele próprio depois se tornou a raiz de vários estilos, pronto, super abrangentes, como o jazz, como o rock, não é? Nesse sentido, saiu da raiz e transformou-se em algo que, lá está, que tem o seu valor, não só o seu valor cultural, mas também tem um valor, pronto, que é intrínseco ao próprio blues, não é? Que é essa capacidade de uma música tradicional, não é? Se complexibilizar, e entramos noutra coisa, que é quando tu tens uma coisa muito básica, não é? Que depois se transforma, não é? Se transforma na base de outras coisas progressivamente mais complexas, não é? Mas isto já é uma análise mais técnica, mais musical do fenómeno. Mas antes de ir por aí para essa análise mais técnica, é hoje que vou fazer uma pergunta que ando para fazer há
vários episódios, já tivemos cá vários artistas e eu nunca tive a oportunidade de fazer esta pergunta, que é simples. O artista, seja músico, pintor, o que for, para chegar ao gênio tem que passar por uma vida de sofrimento. Aquela ideia do pintor que passa fome a vida toda e depois os quadros deles vão render muitos milhões aos descendentes, é obrigatório. Tem que ser essa a vida do artista. Para chegar à obra-prima, para chegar ao gênio, tem que sofrer. É assim, hoje em dia o artista sofre porque está sempre numa situação deplorável em termos económicos, muitas vezes. Agora, eu não acredito no sofrimento, pessoalmente não acredito nisso, não é? Agora, que geralmente uma pessoa, se quiser atingir certos níveis, não é? Até tecnicamente, tem que sofrer um bocadinho, não é? Tem que, como é que dizer, aliar-se de certos confortos que são comuns a todos nós, não é? Olha, por exemplo, eu quando tenho que estudar não vou à praia, não é? Ou outro tipo de coisas assim, não é? E quando era jovem, agora infelizmente não tenho tanto tempo para estudar, como é óbvio, com 2 filhas, a dar aulas e não sei o quê, não é? É mais complicado. Mas eu lembro de ser puto, não é? Estar fechado no quarto a fazer escalinhas e arpejos, não é? Nesse sentido, há uma dor, há um sofrimento. Mas essa dor, esse sofrimento e também encerra uma grande alegria, que é a tua, como é que eu ia dizer, a tua relação pessoal com a arte, não é? E no fundo estás a criar ali uma amizade para a vida, não é? Uma amizade que não se vai embora, não é? O que torna... Diz. Desculpa lá interromper outra vez, mas é assim, e o que tu me estás a dizer relativamente à música é válido para qualquer profissão. Provavelmente é o mesmo que o Álvaro sente na profissão dele, é o mesmo que eu sinto na minha profissão. Agora, o que se calhar não é válido para qualquer profissão, e se calhar responde à pergunta que o Fernando fez, e eu lembro-me, muitos amigos meus, músicos e bons músicos, andaram a trocar mensagens entre eles durante um certo tempo. Foi uma situação que se passou no final de 2019, talvez, uma câmara ali da Raia Alentejana, eu não vou dizer o nome, só posso dizer que do outro lado fica Badajoz, e o senhor vereador da Cultura decidiu fazer um espetáculo, um grande espetáculo de variedades, de homenagem à Amália Rodrigues. Eu não sabia que a Amália Rodrigues tinha raízes naquela zona, pensava que era só o Cristo, até porque lá há um restaurante com o mesmo nome, mas pronto, tudo bem. E então decidiu começar a convidar músicos de orquestra, músicos de jazz, das orquestras todas, a Orquestra de Jazz de Leiria, a Orquestra de Jazz do OT, a orquestra aquelas orquestras das Forças Armadas, e quando chegou à altura do pagamento, o senhor vereador da Cultura foi muito sui generis, porque o pagamento era ao jantar. E o jantar, o espetáculo estava marcado para 31 de dezembro. Portanto, todos nós sabemos que os músicos vivem com dificuldades. Todos nós sabemos que os músicos se sujeitam, e a realidade é esta, se sujeitam, porque não deveria ser assim, a serem subsidio-dependentes. Porque eu acho que nós em Portugal continuamos a financiar a cultura como se de uma esmola se tratasse. Não é? Agora, no dia 31 de dezembro, que é um dia onde muitos músicos, então músicos de orquestras ligeiras, subsistem fazendo espetáculos, e um dos espetáculos são normalmente mais bem pagos do que os outros dias do ano, convidar músicos para fazer um espetáculo para uma determinada Câmara Municipal ou um vereador brilharem e oferecer-lhes como pagamento um jantar, parece-me realmente aquilo que a gente pensa da cultura, aquilo que a gente pensa da música, que a gente pensa dos músicos e que sempre pensamos ao longo do tempo. E por esse motivo é que a resposta do Fernando, é que a pergunta do Fernando aparece. Os músicos têm que sofrer para serem músicos, para serem famosos? Têm que sofrer porque a sociedade assim o exige. Porque a sociedade acha que o vosso trabalho é uma treta. Vocês não trabalham a sério. Se vocês trabalhassem a sério, andavam com uma enxada às costas e iam de manhã para o campo cavar carreiras. O vosso trabalho não é sério. E isto é, ainda hoje, o mindset de muita gente dentro da nossa sociedade. É mentira, mas não. Eu vou-te dar um exemplo.
por acaso esta conversa está a bater numa série de coisas, só que isto não vai caber em 45 minutos. Tudo bem. Eu só tenho que ir almoçar com os meus pais ao isto não vai caber, isto já. E eu estou a tentar ser super sumário no que vou dizendo. Por exemplo, tu tens uma coisa que é os esportistas. Os esportistas têm uma cobertura, até financiada pelo Estado, bastante grande em termos de fisioterapia, ok? Isso, por exemplo, os músicos, como tu sabes, sofrem de inúmeros problemas, mas gravíssimos, a esse nível. Eu, por exemplo... Os dedos, das cordas, os dedos, por exemplo, tudo. articulações... Vou-te só dizer uma coisa, é assim, quando tu tocas, quando mexes as mãos, não é? Isto vai por aqui acima, até cá em cima, até a cervical. Eu tenho um filho que foi baixista. Pronto, então eu vou já concluir. Então, como tu deves imaginar, isto mexe com a coluna toda, mexe com os músculos todos e não sei o quê. É inevitável, por muito yoga que tu fazes, que eu também faço yoga, e por muito zen que tu sejas e tal, não sei o quê, é inevitável que tu vais, ao longo da vida, pronto, acumular algum tipo de tensões e que depois se resvalam para tendinites e essas porcarias todas. O apoio que os músicos têm a esse nível é zerinho. É zerinho, quer dizer, lá está. Isto também diz, lá está, da mentalidade. Agora, se eu for começar a falar da mentalidade e a descobrir, a levantar esse tapete... Era o resto do dia. Era o resto do dia, isto transformava-se num podcast de lamentações, não é? Era o podcast das lamentações. Das lamentações. Não convinha. Eu acho que convinha ser força. Perguntar-te... Mas deixa-me só acabar só para dizer uma coisa. É que isto é a ligação da música com a política. Sim, a forma como a política vê a música e a forma como a sociedade vê a música. É só isto. Mas deixa-me seguir nessa linha. Então, se é assim, se os músicos sofrem tanto, por que é que continuam a fazê-lo? Ou seja, o que é que leva um músico a querer seguir essa carreira? Ou a minha pergunta de fundo é, o artista produz para os outros ou para si próprio? Para dar bem-estar aos outros ou a si próprio? Ou as duas coisas? É assim, há uma coisa, pronto, nós agora estamos a falar no nível racional, não é? Estamos aqui, temos que falar uns com os outros, então temos que usar o raciocínio, temos que usar um ego, temos que usar isso tudo, não é? E eu vou começar a falar de coisas que não são racionais, portanto, se vocês não perceberem logo, não se preocupem, porque não é assim nada de muito de outro mundo. Eu acho que, basicamente, quando uma pessoa vem para esse tipo de carreira, tem que ser maluco, tem que ter qualquer coisa dentro que não bate bem da bola. Não é? Porque se tu começas a racionalizar muito, nunca irás enverdar por uma carreira deste género. Deixa-me só dizer que ainda bem que estamos a gravar, que é para mostrar o meu não, tens de ter uma panca, não é? Não sei qual é a panca, todos nós temos uma panca diferente, não é? Não há uma panca aconselhada pelo Ministério da Cultura para tu seguires uma carreira na música. Não é? É uma panca pessoal intransmissível, geralmente. E se não for, não é panca, é tanga. Não é mentira, estás a fazer de conta. E se estiveres a fazer de conta, não vais estar muito tempo na música nem noutra área qualquer da cultura, porque vais levar na cabeça. É inevitável. Ou vais levar na cabeça academicamente, ou vais levar na cabeça por aquelas coisas que o José teve a falar. Levas sempre. Vais levar na cabeça e de uma maneira brutal. Eu posso já levantar um bocado o véu. Eu, por exemplo, quando comecei, não é? Já estava no superior, já tocava guitarra, mas entanto seguia a minha carreira académica, digamos, normal, e estava em português e inglês. E depois dei uma camoeca e disse assim, não, vou basar daqui e vou para a profissional de música. Não é? E na altura, não é? Ainda no outro dia estive numa como é que se chama? Daquelas ações de formação, e que foi bonito porque se falou destas coisas. Por exemplo, o ensino na altura era extremamente medieval. Não é? Quando eu entrei para lá, senti um choque grande em muitas coisas, não é? Porque era um ensino profundamente retrógrado, não é? Mesmo numa altura em que o resto do ensino, digamos, o ensino curricular normal, já estava num nível, quanto a mim, em termos das pessoas, de relacionamento entre os professores e mesmo das metodologias, já estava muito à frente. Havia uma metodologia muito, muito conservadora. Não é? Eu tive a sorte e o azar, mas também a sorte, de começar na música tarde. E o que é que isso acontece? Quando comecei na música, já era praticamente um adulto, e isso permitiu-me observar uma série de mecanismos e de comportamentos que eu achava profundamente errados.
não é? Claro que aí comecei logo a sofrer, falar em sofrimento, e sofri como um cavalo, não é? Porque eu comecei com um professor fantástico, mas depois levei com uma série de professores que eram extremamente, como é que eu ia dizer, sem querer ofender ninguém, mas que tinham uma maneira muito conservadora de ver as coisas e muito limitada. Nazis. Pronto, não queria dizer isso, mas pronto, tinham assim, digamos assim, um certo saborzinho talibã, pronto. E isso era, digamos assim, normal, porque tu na música tinhas dinastias, estás a perceber? Tinhas um tipo, que era o mestre, e depois toda a gente seguia aquele tipo, e aquele tipo tinha quase o poder absoluto sobre o que é que cada um poderia fazer, mesmo em termos de carreira, não é? E com quem é que ele poderia ter aulas, tipo umas chamadas masterclasses, quando tu vais ter aulas com outros professores durante 3 ou 4 dias e essas coisas. Portanto, isto existia em Portugal, estamos a falar dos anos 90, não estamos a falar do século XIX, ok? Atenção, é preciso também ter esta noção. Entretanto, estes últimos 20 anos as coisas evoluíram muito favoravelmente nesse sentido e houve um grande salto nesse sentido. Ainda há muita coisa por fazer, mas houve um grande salto nesse sentido. Agora, o que é que eu noto, e ainda noto muito na música? Os músicos, por realmente ser uma coisa que realmente exige muito estudo individual, têm uma certa tendência a ficar um bocado autistas, no sentido em que às vezes têm pouca consciência de grupo. Por isso são mais facilmente manipuláveis. Existe um sindicato dos músicos? Existe um sindicato dos músicos. Opa, isso existe, mas opa, isso não funciona. Não é? Em termos práticos, não funciona. Isso eles têm as coisas tabuladas, têm lá os preços tabulados, mas isso é uma tanca. Isso não funciona. Estas coisas têm que ser ditas com clareza. Opa, não funciona. Não funciona porquê? Porque tinha que ter outro enquadramento e tinha que ter outra oficialização da coisa, não é? Portanto, acaba por não ter grande força. Mas diz lá, José, desculpa. Eu só gostava de dizer uma coisa relativamente ali um pequeno pormenor que o Fernando disse, a querer ligar o processo criativo, isto, o processo criativo é uma coisa que já deu tantas teses de doutoramento e ensaios e o recoparta. É assim, dizem para aí alguns crânios, não sou eu, que eu sou poeta. Basicamente eu escrevo poesia porque eu sou muito feio, como vês, e portanto volta na volta tenho que engatar umas miúdas, e eu escrevo umas cenas, e como sou tão feio tenho de escrever muitas, e então funciona? Dá para fazer um livro. Não, porque eu já vou ao caminho do segundo. E nesse aspecto eu também passo por um processo criativo, e eu acho que há uma coisa que é fundamental, que é comum à música, à pintura, à poesia, à fotografia, a tudo, que é a urgência de comunicar. É a urgência de tu teres um pretexto para te expressares. E a urgência de expressão não é feita a pensar no outro, não é feita a pensar no bem-estar do outro, nem sequer no meu. Há alturas em que eu tenho alguma coisa para dizer e eu tenho que dizer, é uma urgência muito grande, não é? Eu muitas vezes escrevo pequenos poemas, os meus poemas são sempre pequenos, que é para as pessoas não se cansarem, também trabalhei em marketing, escrevo pequenos poemas com base em situações que aconteceram ontem 2 ou 3 vezes. Situações que acontecem que eu analiso à minha maneira e que vejo na minha perspectiva e a forma como aquilo me influencia. E eu acho que isto acontece a toda a gente. Não é? E tudo isto, no processo criativo da música, podemos dar aqui muitos exemplos, dar os teus exemplos da forma como tu compões, mas basicamente eu acredito que isto é um processo comum a todos os compositores. Isso da urgência que disseste é muito bonito, porque de facto muitas vezes nós temos algo para dizer e que, pronto, isso depois vem outra coisa que estamos a perder muitas vezes em termos de sociedade, não é? Que é haver pessoas que têm algo para dizer, mas que ninguém as vai ouvir. Não é? O problema é grande, o problema é grande, é esse. E nós estamos a rir, mas isto é muito grave. Isto é muito grave, porque nos impede de partilhar a maior riqueza que nós temos, que é o que nós, essa tal riqueza interior, que é pura, não é? E qual é para mim a arte do artista, ou seja quem for, ou do escritor, é conseguir peneirar, não é?
de forma a ver onde é que está o que é, pronto, excessivo, ou que não interessa, ou que é lixo, e perceber que aquilo que vai sair cá para fora realmente tem interesse. Basicamente é isto, em termos racionais, será isto. Tem interesse para ele, e se tem interesse para ele, e tem interesse para ele no sentido de que um músico ou um poeta tem este grande problema que pode até levar ao psiquiatra, que é uma autoanálise constante, muito grande, não é? Uma autocrítica. É por isso que isto há um bocado não falamos, mas o sofrimento passa muito por isso, porque uma pessoa para evoluir, seja onde for, não é? Tudo bem, mas na arte isso é uma coisa visível, porque tu falaste há um bocado, mas isso é igual em todas as artes. É, mas eu, por exemplo, quando era puto gostava muito de desenhar. Mas tu desenhas, estás ali, estás concentrado a desenhar, mas acabaste de desenhar e acabou, já está desenhado. Apresentas aquela cena e está feito. É verdade, é verdade. Tu treinas como um cavalo, chegas à frente do público para tocar e naquele dia estás um bocado mais mal disposto e sai uma porcaria e tu treinas histórias para aquilo. Estás a perceber? É que nisso que a música é extremamente, como é que eu ia dizer? Exigente. É exigente, pá. E tu tens que desenvolver uma série de processos, não é? Mecânicos não só, mas também de corporais, em termos de respiração, em termos de autoconhecimento, pá, porque se não tiveres isso e não conseguires desenvolver isso, não consegues ser coerente e ser regular, não é? Porque tu estás diferente todos os dias, não é? Isso para falar da questão da criatividade já é diferente. A criatividade é uma pulsão, não é, que te surge, não é, em que tu chegas àquele ponto em que há, como é que se diz, uma explosão e que tu tens que comunicar isso cá para fora, não é? Isso também me acontece, eu estou sempre a gravar ideias, eu tenho milhares de ideias gravadas que provavelmente não vou desenvolver um décimo, porque depois há esse problema, não é? Mas voltando atrás para a gente não se expressar muito e voltando ao tema, não é? Para não nos expressarmos muito, que estamos a tentar fazer uma ligação entre a música, não é? E a política, não é? Porque senão isto dá para falar de outras coisas e a gente estamos aqui e dispersamos um bocado. Em relação à política, não é? Ou a relação da música com a política. O que acontece hoje em dia, que era isso que eu queria desenvolver, que tu estavas a falar e eu ia pegar nisso, o que acontece hoje em dia é que tu, como não tens, como é que eu ia dizer, uma vazão para essa urgência, e quando digo uma vazão, por exemplo, quando tu tinhas, sei lá, música de intervenção, por exemplo, aquela malta fazia uma musiquinha, e aquilo ia parar logo cá para fora, não é? E as pessoas ouviam, e as pessoas estavam a ouvir a letra, e Hoje em dia tens alguns fenómenos parecidos, por acaso não é uma música que eu curta muito pessoalmente, mas tens o hip-hop, que tem uma certa mensagem, não é? Tens aquelas coisas assim, não é? Agora, como é que eu tenho de dizer? O que aconteceu é que o público agora está extremamente fragmentado. E para isso contribuiu a digitalização da música, porque deixou de haver um objeto. Isto já é estudado, já atualmente. Por exemplo, isso está a influenciar enormemente, não é? Era aqui que eu queria chegar, os gostos e a maneira de fruir, não só a música como a arte, dos nossos filhos. Porque se tens um Spotify que te cria listas automáticas daquilo que tu gostas, não é? A partir daquilo que tu gostas, não é? Isso já te está, entre aspas, não é? A tornar um pouco preguiçoso, não é? Porque tu, a partir dali, estás confortável. E eu vejo isso, eu muitas vezes não tenho tempo também. Eu tenho Spotify, ponho o Spotify a dar, não é? E o gajo cria-me listas muitas vezes baseadas naquilo que eu gosto. E eu estou feliz da vida, eu estou a ouvir o que gosto, não é? Apesar de que eu adoro isso conhecer... Cria uma bolha. Cria uma bolha. Vai contribuir para criar bolhas que limitam cada vez mais aquilo que nós experienciamos, ou os nossos filhos. Exatamente, como é óbvio. Agora, acontece, por exemplo, no meu caso, o Spotify ficou um bocado maluco porque eu adoro coisas diferentes, então eu ouço muitos estilos diferentes, então aquilo dá uma lista absolutamente esquizofrénica e eu acho piada. Agora quando eu vejo pelos meus alunos a maneira como eles fruem a música, e eu volto a dizer, há estudos acerca disso, em que, por exemplo, hoje em dia a percentagem, por exemplo, o meio onde é que os putos, e mesmo os adultos agora, normalmente ouvem música, é o telemóvel. Não é o CD está a morrer, o CD morreu, não é? Há algum surgimento agora do vinil e não sei o quê, e vocês vão dizer, mas o que é que isto interessa em termos de política ou em termos sociais? Tem muito interesse, porque
enquanto nós tínhamos nós construíamos, para além de ouvir, nós estávamos a construir um saber ouvir, ok? E estávamos a ser bibliotecários ao mesmo tempo. Nós sabíamos, não é o que ouvíamos, sabíamos os nomes dos álbuns, sabíamos os anos, sabíamos essas tretas todas. Que para nós é normal, para a nossa geração e os mais velhos, isso é normal. Tu muitas vezes estás a falar com um puto, ou um adolescente, ou um pré-adolescente de 13, 14 anos e perguntas: epá, então isso o que é que estás a ouvir e tu gostas disso? Ah pá, eu gosto disso. E como é que isso se chama? Ah, sei lá, é fixe. Epá, isto é uma coisa que faz com que aquela criatura, não é, vá ter uma formação, como é que eu ia dizer, muito fluida, demasiadamente fluida, não é, do seu próprio gosto. Não é? Do seu próprio gosto musical, ou seja, ele Portanto, se ele não sabe como é que se chama, ainda menos saberá como é que se chama o artista, ou sequer o país de origem, ou em que altura de tempo é que foi publicado. Pronto, tudo isso. Ou o estilo musical. Ou o estilo musical. Agora, é assim, também tens fenómenos interessantes em que tens pessoal novo, até ouvir coisas dos anos 60 e não sei o quê, extremamente interessados. Ou seja, eu acho que vais continuar a ter minorias, se queres dizer elites, se quiseres, não é? De pessoas em que vão construir um gosto musical consistente, não é? E um gosto musical consistente passa por quê? Por perceber a mensagem que está inerente, não é? Nos diversos estilos, não é? E também perceber, não é? A forma como eles se influenciam entre si, a forma como eles evoluíram e não sei o quê. Agora, no outro dia estive a ver um programa que é muito giro, até depois aconselhava-vos no fim, que é um gajo que se chama Beato, tem um nome curioso, que é um gajo que se chama Beato, que é um americano, que analisa no YouTube. Lá está, há coisas interessantes a acontecer atualmente. A questão é, o que é que tu tens? Tu tens que desenvolver uma capacidade extra de separar o lixo. Porque se tu fores, hoje em dia há coisas extraordinárias a acontecer nas redes sociais, há coisas extraordinárias a acontecer no YouTube, há coisas extraordinárias que tu ouves no Spotify. Tens uma democratização, não é, das coisas e do saber gigantesca. Não tens critério, ok? O critério, isso desapareceu, basicamente, porque o critério tens que aprender, não é? É uma coisa, tens de ser autodidata. Esse papel de curador, de criação de gostos, de divulgar estilos novos, era desempenhado essencialmente pelas rádios, na nossa juventude, digamos assim. Ainda bem que tocas nisso. Desapareceu com a digitalização da música, desapareceu esse papel do curador? A rádio hoje é um emissor e um computador. Eu fiz rádio quando era puto. Também eu. E trabalhei numa rádio. Não, eu não foi tanto tempo. Foi um ano e tanto. E trabalhei numa rádio, que era uma rádio pirata. Que se intitulavam, na altura, as rádios pirata, que era uma rádio até bastante conhecida do Porto, que era a Rádio Caos. Tinha um nome porreiro. Okay. E nós... Rádio Caos. E ela ficava lá em cima na Praça da República, que é um ponto alto da cidade, e tinha a sua própria emissora, a sua própria antena, tudo isso, não é? E depois, na altura, isto falando para ligar à política, vocês sabem que na altura depois veio aquela lei que acabou com as rádios pirata. O que é que nós já estávamos a prever que ia acontecer? Em primeiro lugar, a massificação do gosto, porque isto é uma coisa que começou a acontecer lá atrás, não aconteceu agora. Esse tipo de fenómenos começaram a acontecer lá atrás. A massificação do gosto. Porquê? Porque as rádios pirata não tinham obrigação nenhuma de passar playlists da Sony ou da EMI ou de seja lá o que for. Ok? Que é o que acontece hoje em dia. Não digam isto a ninguém. Mas é o que acontece. Já acontece isso. Essas grandes empresas pagam, não é? Para haver uma série de playlists que se passam continuamente, não é? Nas rádios. E depois tu dizes assim, o pessoal não gosta disto e daquilo. Se tu estás a ser bombardeado constantemente com a mesma cena, vais gostar daquilo, quer queiras, quer não. Isto é de rir, por favor, não é? Eu, por exemplo, eu quando comecei a tocar guitarra clássica, eu quando ouvi guitarra clássica pela primeira vez, não é? Deveria ter 16, 17 anos, eu comecei a olhar para aquilo e fiquei em estado de choque, porque eu nunca tinha ouvido uma guitarra tocada daquela forma, ok? E não vinha propriamente do meio sem cultura, nunca tinha ouvido. Quando ouvi, fiquei em choque, fiquei varado, não é? E como eu, deve haver milhares ou milhões
de chavalos, não é? E de chavalas, que se ouvirem aquilo, não é? Vão ficar varados. Vão pensar, pô, isto é lindo, não é? Portanto, o que é que está a acontecer? Há muitas coisas que não surgem porque não são divulgadas. Ponto. Não é? E o que é que aconteceu quando acabaram as rádios pirata? Foi tudo uniformizado, não é? Foi tudo completamente uniformizado, não é? Havia programas que apresentavam música alternativa que saía constantemente, não é? Isso desapareceu, a música alternativa desapareceu basicamente do ar. Tinhas aquele programa, como é que se chamava? Aquele Som da Frente, não sei se vocês se lembram, que era daquele gajo do António Sérgio e não sei o quê, que era às tantas e a Hora do Lobo, e a Hora do Frente, e a Hora do Lobo. E o Lança-Chamas e não sei o quê, e essa cena toda. Mas tu tinhas que estar ali até às tantas da madrugada, não é? Esse Som da Frente era para às 2 da manhã, o caraças, não é? E tinhas que estar ali à espera disso. Não é? Isso era oferta, isto é de rir, isto era oferta que a rádio tinha para nos dar, não é? E depois acabaram com as rádios pirata todas e pronto, ficaram todos contentes. E agora tens fenómenos curiosos, que tens rádios que dizem que são por exemplo, que são do Porto, e eles não têm lá ninguém no Porto. Eles compraram a frequência e estão a emitir de Lisboa. E não tenho um único empregado lá sequer, não é? Eu acho isto gravíssimo. Aliás, nós até aqui, este podcast, eu vou telefonar para o sindicato, vocês estão a explorar uma rapariga que eu vi logo aqui no início, pá. Nem sabem o nome dela, pá. Ela é chinesa. Mas repara... Chinesa, mas com X, estás a ver? Chinesa, mas com X. Repara como é que agora chegou e já está a dar ordens. Já dizer isto tudo. Só mesmo o Fernando é para nos arranjar gajas para nos entalar. Olha, eu até proponho um nome para ela, para isto ficar mais calmo. Força, e a gente acalmar o pessoal. Calma, espera aí. Arranja-me um nome português. Daqueles nomes do mercado do bolhão. Faz-me lá esse nome. Não, peraí. Eu pensei logo na Catarina Efémia. Da FM. Eu concordo. Em vez de Catarina Efémia. E assim o pessoal para os sindicatos já fica sossegado. Se arranjares esse nome, fica tudo impecável. Podes dizer esse nome com o sotaque do Porto. E aí já fica parecido com... Catarina FM. Pronto, Ui! Isto tem direitos de autor, meu. Isso é outra história. Então, mas para isso tens a Sociedade Portuguesa de Direitos de Autor. Sim. Isso aí dava outro programa. Isso dava mais um instrumento. Em cima de tudo, quando eu estiver a gravar. Ia-te perguntar isso. Eu estou inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores. Mas que é a relação dessa sociedade com os músicos, em geral? Não, Fernando, não. Não? Não. O quê? Não perguntes isso. Não. Fernando, pergunta coisas. O programa tem sido mesmo muito bom, portanto não vamos estragar a conversa. Então, da minha parte, última pergunta. Concluindo, o que é que eu estou a assistir a este podcast, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida, usando a música? Como é que eu posso usar a música para melhorar a minha qualidade de vida? Essa é a última pergunta? A minha. A quantas horas? Olha, vou dizer uma coisa rápida, e que tem a ver, por exemplo, com o ensino de música, mas que também tem a ver com a sociedade. Há uma expressão que eu não sei se vocês têm no Sul, mas que não se caça moscas com vinagre. Sim. Não se caça moscas com vinagre. No Sul também não. No Sul também não funciona. No Sul também não. Não se caça moscas com vinagre. E nós, os professores, pronto, também sou músico, mas tenho este lado de professor. E nós, de facto, estamos a ter esse grande desafio. Tu não chegas ali e começas a tentar ensinar um puto, sei lá, uma peça barroca, uma peça do período clássico, não é? Quando ele não tem absolutamente referências nenhumas auditivas, nem culturais, acerca daquilo que vai tocar, ok? Porque não tem, ponto final parágrafo, não é? Mas tu podes pegar numa música qualquer que ele goste, não é? Mesmo que não saiba o nome,
Depois tens que ir tu procurar por ele, que é o cómico. Isso é outra coisa, que hoje em dia, pá, trabalhar. Nós é que temos que fazer tudo, porque pá, temos que ir procurar o nome da coisa que ele gosta, o nome do álbum, pá, tem que ser, porque eles não sabem. Então, quando vais procurar isso, e já é uma grande coisa. Pronto, se ele gostar de música, já é uma grande coisa, não é? Porque convém que as pessoas que andem a aprender música gostem de música. Isso é outra história, convém. E gostem de ouvir música. Porque muitas vezes isto também acontece com músicos profissionais. Nós, por exemplo, quando estamos a preparar um ou vários programas, muitas vezes temos menos tempo para ouvir música do que o comum dos mortais. Atenção, porque quando estás a tocar não vais estar a ouvir música ao mesmo tempo que estás a tocar, não é? Só consegues ouvir aquilo que estás a fazer, não é? Isto também nos torna um bocadinho fechados, não é? E uma das coisas que eu mais gosto é de ouvir música sem estar a pensar em mais nada, só estou a ouvir aquilo, não é? Isso é outra coisa em que se transformou a música. A música tem tendência a ser transformada em música de elevador, não é? Ou seja, há essa tendência natural, música de fundo, não é? E isto, no fundo, é tirar poder à música, não é? Pode haver aí um elemento, e pegando no que o Fernando perguntou, há aí um elemento, como é dizer, apaziguador, não é? Adormecedor, não é? Em que tu estás sempre ali a ouvir um som de fundo. E é porreiro. Eu também, por exemplo, às vezes estou em casa, estou a fazer outra atividade e gosto de pôr um jazzzinho ou ponho uma coisa assim. Aquelas chamadas coisas que não chateia, aquilo não chateia, mas está ali. Manel, desculpa lá, eu vou ter que É o meu filho é licenciado em Matemática Aplicada à Computação, doutorado e pós-doutorado em Robótica, estudava a ouvir heavy metal. Isso, tudo bem. Isso aí cada um é que... eu falei de mim. Se às vezes... a estudar... Claro, é banger. Tudo bem. Olha, já me perdi por tua causa, pá. Já disse... Agora desenrasca-te. É assim. Vamos lá ver uma coisa. A influência. Eu sou um gajo muito rico. Muito ritmo. O ritmo é muito importante. Aquilo que os americanos chamam o swing é muito importante. E o swing pode ser o swing no jazz, pode ser a bateria do gajo dos... Como é que ele se chamava? Aquele gajo que a bateria fazia assim, do Slipknot, não é? Tocar uma malha forte e feia, ou pode ser tudo e mais alguma coisa. O ritmo é um bocado a base da música, porque se formos a ver, a música estruturada é sobretudo uma questão ritual, não é? Eles tiram os sons do trabalho, estruturam para depois fazerem cerimónias, fazer essas coisas todas, prestarem homenagens. Era assim que se fazia no Peru, era assim que se fazia no México, era assim que se fazia em África, era assim que se fazia no Extremo Oriente. Precisamente. Não é? E tu tens uma coisa que é assim, a pessoa só se liga à música se sentir. Isso é o fundamental. Senão não se liga. Ok? Era isso que eu ia continuar a fazer. Tu ainda bem acabaste por me recordar o que eu ia dizer. Eu tinha essa dívida. Eu sabia. Obrigado. Então é assim. Isso é muito importante, a pessoa, porque muitas vezes se fala, não estava a ler sobre um estudo de que o pessoal punha Mozart para o pessoal relaxar. E havia pessoal que relaxava e havia outros gajos que não relaxavam. E porquê é que eles não relaxavam? Porque não gostavam de Mozart. Isto parece uma coisa estúpida, mas não é. Tu tens que ter uma relação afetiva com aquilo que tu estás a ouvir. Isto é básico, não é? Se não tiveres relação afetiva, eu vou dizer uma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho tinha uma aluna que tinha algumas dificuldades, até algumas dificuldades sérias em termos de aprendizagem. E depois ela gostava muito de Metallica. Então ela resolveu começar a tocar o Nothing Else Matters na guitarra. Ela começou a fazer coisas que nunca faria se eu a obrigasse a fazer. Entendes? Coisas chatas, ligadas, barras e não sei o quê. E de repente eu estava a olhar para ela, não estou a dizer que ela estava perfeita ou que tinha o som mais bonito deste mundo, não é isso que eu estou a dizer. De repente ela estava não só a memorizar estruturas complexas, como de repente estava a fazer coisas tecnicamente exigentes, mas assim na maior. Com o tempo certo, com o ritmo certo. Na cena dela. Na cena dela. E porquê? E foi assim que eu comecei, quando comecei a tocar. Sabes como é que eu comecei a tocar? Eu não sabia uma nota.
e comecei a tocar coisas super complexas, porque tinha um amigo meu, não é? Ele tocava para mim e eu imitava Exato. o que ele estava a fazer. Uhum. Este tipo de processos básicos, por exemplo, porque é que hoje em dia há tanto, a escola tinha tanto contra a imitação? Opa, eu costumo dizer aos meus alunos, copiem-me à vontade, ou copiem outros gajos bons à vontade que vocês ouçam no YouTube, ou não sei o quê, copiem. Quantos milhares, centenas de milhares de professores haviam de estar aqui a ouvir isto? Copiem à vontade, meu. Porque isso são elementos básicos da aprendizagem. Tu vês os animais assim que funcionam, nós somos animais, não é? Eles trabalham por imitação. Qual é o mal de trabalhar por imitação? Tu não vais perder a tua individualidade por trabalhares por imitação, não é? Eu costumava dizer a um gajo assim, não sei se vocês conhecem o Julian Bream. Julian Bream, para mim, é um dos grandes guitarristas. Ele faleceu ano passado. Um dos grandes guitarristas da guitarra clássica. Para mim, é o top dos tops. E ele faleceu ano passado. E eu lembrei-me de um colega meu que costumava dizer assim: eu não ouço Julian Bream porque eu não quero ficar influenciado pelo Julian Bream. E eu, tomara a ti, ficar-se influenciado pelo Julian Bream. Não é? E tu tens estas coisas anedóticas na música, e eu acredito que tenhas estas coisas anedóticas noutras áreas do saber. Exatamente. Não é? Noutras áreas do saber, porque isto para mim é anedótico, não é? Tomara a nós, porque é que é? Olha, é uma coisa fantástica. Tu, por exemplo, quando começas a ouvir um gajo, sei lá, o Bach, ou uma coisa assim, ou mais para trás, quando ouves, por exemplo, um madrigal, ou quando ouves música medieval, aquilo desperta em nós sentimentos que nós nem sequer sabemos dar um nome, certo? E tu pensas assim, fogo, eu estou a ouvir, ou melhor, eu estou a sentir uma cena que um marmanjo qualquer estava a sentir há 600 anos atrás. Qual é o valor disto? Não é mensurável, é uma coisa extraordinária. É verdade, é verdade. É ou não é? Acho isso um fecho fantástico para o nosso programa, porque estamos a chegar ao fim do tempo e acho que é uma nota ótima para acabarmos. E só perguntar ao Zé Alberto e ao Álvaro se têm perguntas finais que queiram fazer, curtinhas. Não, eu não tenho. Caso obrigado, contrário, agradeço ao Manel tenha um resumo que para aqui fazer. trouxe hoje. Exatamente. Caso contrário, e pedir ao Álvaro para resumir o que é que ele aprendeu que vai melhorar a vida dele e de todos nós. Várias coisas. A primeira de todas, que vou voltar a ouvir isto 2 ou 3 vezes, porque este e do Pedro Amaral, e tem uma piada imensa, são 2 artistas diferentes da música, são 2 lições impressionantes de aprendizagem conjunta sobre a capacidade criativa e genial que nós podemos ter. O que é que eu reparei também de forma extraordinária, tanto num caso como no outro, e agora o Manel foi muito claro nestas questões. Estamos num nível de profissionalismo, um nível de sabedoria nestas áreas que supera mesmo muitas outras, nomeadamente aquelas em que nós trabalhamos com frequência, que é a área da gestão. Esta é uma área muito interessante. E nós não estamos a aproveitar esta inteligência toda que está construída. E que é uma inteligência radical, ou seja, vai à raiz da questão. E nessa raiz da questão, o Manel tocou 2 coisas que são estruturantes e fundamentais, que é, nós somos animais. E como animais que somos, sentimos. E a música, assim como muitas outras artes, são formas extraordinárias de sentir em conjunto, de sentir profundamente. E de, a partir desse sentimento, construir novas soluções, individuais ou coletivas, que podem ser altamente revolucionárias. E daí vem, claramente, isso foi uma evidência, um dos grandes medos que o poder tem. É que deixar as pessoas sentirem, individualmente e ainda mais coletivamente, e poderem recriar completamente novos sentires, novas identidades e construções a partir daí, isto ameaça que se farta os poderes instalados e os poderes administrados. E, portanto, nomeadamente no contexto de escola, nomeadamente no contexto de ensino. E, portanto, fazer esta mudança, esta revolução, porque isto é de facto uma revolução, de passarmos a aceitar com toda a naturalidade que há uma racionalidade, um profissionalismo, uma construção avançada, muito avançada, de sabedoria em torno das artes, e que essas artes nos podem dar pensamentos, sentimentos, identidades verdadeiramente extraordinárias e revolucionárias, isto é uma coisa de impedir que estas pessoas possam, de facto, ganhar uma capacidade
de construir sistemas orgânicos de aprendizagem e de desenvolvimento e, naturalmente, de intervenção. E, portanto, nada como utilizar, nomeadamente, e o Zé tocou neste assunto, as competências do marketing e da gestão para massificar um conjunto de pessoas, porque torna-se muito mais fácil controlar. Eu diria que, inclusivamente, estamos ao nível da construção dos oligopólios. Só que, neste caso, oligopólios musicais, oligopólios culturais e oligopólios, naturalmente, também económicos. Como formas de contrariar aquilo que hoje é uma sociedade verdadeiramente em transformação. Eu iria terminar assim com esta questão, que é esta treta da transformação digital não é uma brincadeira de meter componentes digitais na coisa. Não, é transformar a vida toda. Exatamente, e está o Zé Pereira a dizer, e é o cérebro, e os nossos cérebros ligados entre si, de uma forma radical, mais uma vez, ir ao profundo do ser animal e do ser humano, que tem algumas nuances em relação aos animais, supostamente, e, portanto, construirmos toda uma outra lógica que naturalmente se vai fundir em intervenção social, política, chamemos-lhe polis, e comunitária, que pode, e naturalmente vai ser, muito diferenciada de parte para parte. Isto é uma chatice dos diabos, que nós tenhamos todas um conjunto de identidades criativas, livres, num sistema que não nos dá jeito porque nós queremos controlar. E é esta fase de transição societal em que nós estamos que vai fazer confrontar bem estes processos, sendo que, neste contexto, a música e a arte têm um poder extraordinário de embeber novas soluções criativas, novas sociedades. E, portanto, vamos lá ver se controlamos esta malta. Pronto. Portanto, eu estava de volta desta questão toda, a tentar arrumar estes processos todos. E pensava por mim, ok, isto é um bem-estar sempre, digamos assim, nos 3 níveis. Chamemos-lhe 3 níveis. Que é um bem-estar de sofrimento, ou seja, não é bem-estar nenhum, é um sofrimento porque temos consciência sobre isto. É uma naturalidade compassiva, calma, que nós conseguimos, nomeadamente através da música, que é a tal música do elevador, que nos estabiliza e que nos deixa calminhos, mas pode ser ao mesmo tempo, e é ao mesmo tempo, para outros, porque não é a mesma coisa para todos, nem é a mesma coisa para cada um em cada momento, é ao mesmo tempo aquele extraordinário, aquela coisa, aquele momento hype, aquela coisa, espetáculo, que é êxtase extraordinário. E, portanto, a música consegue ser estas 3 dimensões, como eu às vezes digo do Miyakoto, o gajo fala em 5 camadas, o gajo escreve em 5 camadas. Eu diria, a música escreve pelo menos em 3 camadas de bem-estar, se calhar 4, 5, 10 camadas de bem-estar para cada um. Tem uma importância extraordinária na construção do indivíduo, como o Manel bem referiu, na construção dos coletivos e provavelmente uma construção societal não padronizada, não padronizada, mas harmónica. E isto é uma nova sociedade em que nós estamos a constituir-nos. Agora, isto dá-nos, de facto, a possibilidade de termos estes momentos extraordinários, porque são, e eles ficarem guardados, ficarem gravados. E, portanto, partilháveis. Eu diria que um podcast destes, como também do Pedro e muitos outros nós temos feito, são elementos, são sementes de revolução que efetivamente vão ter um impacto tremendo ao longo, ou podem ter, e não é este em específico, é os podcasts em si, com esta abertura criativa e de inteligência, são sementes de desenvolvimento que podem ter importância extraordinária no futuro e que nós ainda nem sequer conseguimos imaginar o quão eles podem ser importantes, tal como uma simples peça de música. E estava por aqui. Okay. Tens de convidar este gajo para um podcast, não? E mais, tem que usar estes podcasts nas minhas aulas. Manel, últimas palavras, tal seja. Sim, você, por favor, meu. Com calma. Olha, eu pegando no excelente resumo do Álvaro, e sem querer estar a passar a mãozinha pelo pelo, né? Que são aquelas coisas, aqueles unanimismos que eu detesto, né? Mas que realmente foram, ele resumiu muito bem a coisa toda, não é, que a gente teve aqui a falar, e pensarmos numa coisa que é muito importante e que a ciência está a chegar lá, não é? Que é aquela teoria dos corpos vibratórios, não é? Sendo que nós somos um corpo vibratório, nós vibramos, toda a matéria vibra, certo? Eles já estão a chegar a isso em termos científicos, não é? Nós somos um corpo vibratório, não é? Sendo a música vibração,
não é preciso pensar muito nem ser nenhum gênio para perceber, não é, a influência tremenda, não é, que a música pode ter em nós. Não é? Por muitos socos que uma pessoa, ou muito fechados que uma pessoa seja, é impossível quase não sentir esse fenómeno vibratório que é a música, sendo nós também um corpo vibratório e em vibração, não é? Aliás, a morte do corpo implica a morte da vibração, não é? O corpo deixa de vibrar, ou seja, e o vibrar é estar em harmonia com alguma coisa, não é? Já o Pitágoras, por exemplo, falava da música das esferas, não é? O que é a música das esferas? É a música dos corpos celestes, não é? Que está, no fundo, por todo o lado. Chamava música, mas são as vibrações que estão por todo o lado. Nós não somos algo que está... nós temos a noção que estamos fora de um sistema, mas não. Isso é a coisa mais... É por isso que depois nós só fazemos asneiras. A nível planetário, não é? Porque nós não estamos isolados do sistema, nós temos a sensação que estamos isolados. A música é poderosa nesse sentido, porque pode nos conectar, não é? Com o cosmos, não é? Com a realidade gigantesca que nos rodeia todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Está a acontecer agora. Não é? E nós, ao sentirmos isso, e a música permite-nos sentir isso, então é de uma forma ritualizada, como falava há um bocado e bem o José, não é? De uma forma ritualizada, não é? A música é um ritual, porque a música é apenas uma organização dos sons. O som puro está-se a borrifar para o que tu vais fazer dele. O som é som, ponto final parágrafo. Nós é que criamos escalas, criamos acordes. Aliás, tu no planeta Terra tens vários tipos de tradições musicais. Por exemplo, nós temos 12 tons, mas os indianos têm microtons. Eles têm 24 microtons, não é? Ou seja, eles dobram a nossa escala, não é? Portanto, eles se calhar até vão a níveis e a sensibilidades ainda mais minuciosos, não é? E nós temos sempre aquela mania eurocêntrica que nós é que somos os gajos do caralho, não é? E eles já estão cá há milhares de anos a fazer música muito antes de nós, não é? E eles têm uma música, por falar em bem-estar, eles têm músicas específicas, os tais ragas, específicas para cada altura do dia. Não é? Opa, isto é um conhecimento superior da ciência musical, é um encarado já não... Porque há um lado estético e emotivo da música, certo? Que foi muito desenvolvido realmente no Ocidente. Mas também há um lado na música extremamente científico, da cultura do bem-estar, não é? E nesse sentido temos muito a aprender com o Oriente, não é? Nisso e noutras coisas. Não é? Nisso e noutras coisas. Agora, eu acredito que todas as culturas têm algo de muito puro para dar, que somos todos partes de um grande puzzle. Não é? Que isso é outra coisa que está a faltar, mas que a música pode dar, que é dar-nos a visão e a perspectiva do que é o fenómeno da música no planeta, não é? O que é que ele implica. Mas para isso tens que criar perspectiva, tens que sair de fora, tens que olhar e tens que ver, não é? Tens que sentir, sobretudo, e pensar assim, porra, isto é uma cena brutal, não é? Falando em linguagem, não é? Em linguagem assim mais, digamos, informal. Porque é... Temos mesmo de arranjar um pi para... Não, porque é uma cena brutal, percebes? E que tu te apercebes assim, espera aí, eu estou a ver as coisas assim aos soluços, não é? Uma de cada vez. E isto que falta também no ensino é ensinar as pessoas a relacionarem saberes, a relacionarem culturas, a relacionarem formas de estar, porque o grande problema neste momento é nós estarmos a deixar de ter sensibilidade e empatia para formas de estar diferentes. Não é? Apesar de acharmos que somos muito civilizados e o caneco e não sei o quê, e estamos ao mesmo tempo a gerar processos de profundo egocentrismo e de profunda individualização de uma forma... Isto não tem nada de político, isto tem de existencial. Não é político, isto é existencial. Isto é grave, não é? Porque não estávamos a falar, por exemplo, nós estamos aqui todos a falar assim, desta forma. Epá, foi a melhor forma que nós encontramos, mas ao menos estamos a usar. Não é? Porque antigamente nós provavelmente combinávamos, íamos uns eram daqui e dali, íamos tomar um café a Coimbra, não é? Ou uma coisa assim, ou íamos lá almoçar, não é? E estas coisas perderam-se. E assim, opá, em pezinhos de lã, de repente, puf, não é? Puf. E estamos todos cada vez mais fechados na nossa bolha, voltando ao início. Não é? Agora, nós podemos usar estas novas tecnologias, como dizia bem o Álvaro, de forma disruptiva, não é? Mas para isso, opá, é preciso partir pedra e saber para onde é que queremos ir, não é? E o que é que estamos a fazer, e aí as coisas realmente podem ser sementes, porque há muita cabeça, e não estávamos a falar, eu e o Álvaro acerca disso, há muita cabeça pensante absolutamente dispersa. E porquê?
porque não se organizam, opá, não estão para aí virados, ou estão cansados, ou não acreditam. E eu próprio sou muito céptico, eu também nunca sei se as coisas vão funcionar, eu já passei por certas experiências e o Álvaro falei com isso, opá, por exemplo, como o Ovin e outras experiências cívicas que eu já tinha tido, e a nível de organizativo e associativo, e que muitas vezes nós saímos delas queimados. Mas lá está, nós não temos o direito de ficar queimados com essas coisas, porque no fim do dia, ainda ficamos mais queimados se não desenvolvermos essa tal cidadania, porque ninguém nos vai dar isso. Isso cada vez perdes mais, se ficares parado, cada vez perdes mais. Se ficares calado, cada vez perdes mais. Não é? Estás sempre a perder. E muitas vezes também é preciso gerir silêncios, não é? E saber fazê-lo. Mas isso também se aprende em comunidade. Não é? O saber gerir os silêncios, o saber gerir o discurso, o saber gerir tudo isso, aprende-se, não é? Eu, quando estou a falar com vocês, eu tenho que sintonizar. Lá está, é tal, eu tenho que sintonizar. Não é? E quando uma pessoa perde a capacidade de sintonizar, não é? Porque não sente necessidade, opá, pega no telemóvel e diz, vai-te lixar, estou farto de aturar. Olha para o telemóvel, que é uma espécie de Xuxa, certo? É uma Xuxa, é uma espécie de cigarro, não é? Nós temos um bocado a ideia do que é que, por exemplo, os professores e os pais, no geral, têm que lutar hoje em dia. Isto só para resumir, porque realmente o que temos que pensar sempre, porque nós não somos eternos, é o que é que vai acontecer a seguir, não é? Nós, como pessoas, não devemos pensar no futuro nem no passado, devemos viver no presente. Mas o que é certo é que o tempo também anda, o tempo é um fator, não é? O tempo existe, o tempo cronológico também existe, não é? E não nos podemos aliar dele, não é? E para não nos aliarmos dele e para vivermos no presente, temos que atuar nele, não há outra hipótese. Não há outra hipótese, já chega. Então, vamos atuar nele, muito obrigado. E para começar, agradecer muito ao Manuel Tavares por esta fantástica contribuição. Foi uma conversa brilhante. Quero também agradecer ao Álvaro e ao Zé Alberto por terem contribuído para este fantástico episódio. E agradecer a quem nos ouve, a quem nos vê ou a quem nos lê. Agradecer também a quem nos ajudou a colocar isto no ar, a Criavosoft, o Gaspar, os nossos produtores, e dizer a todos que para a semana estamos de volta com algo completamente diferente, mas que também vai contribuir para o nosso bem-estar.